Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia lhe mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no dia 18 de dezembro, nos preparando agora para celebrar o Natal do Senhor. A igreja, na liturgia, se volta inteiramente para este momento, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá na próxima semana, exatamente terça-feira, à noite, estaremos celebrando a missa da vigília, a missa do Natal do Senhor. E aqui nós estamos vendo agora como o próprio Evangelho de São Mateus está nos dizendo, a origem de Jesus Cristo foi assim. É claro que nós precisamos entender, como eu já dizia ontem, para cada um de vocês, que nós precisamos olhar para aquele menino que irá nascer e ver que aquele menino, ele é Deus. Ele tem duas naturezas. Uma natureza divina, que nós, na profissão de fé, nós dizemos que nós cremos em Jesus Cristo, que foi gerado pelo Pai na eternidade, mas não vamos agora ficar tentando labutar com a nossa mente como se deu isso, como se em algum momento Deus Pai acabou parindo Jesus. Não é bem assim, coisa não é assim. Então Jesus, ele é Deus, gerado pelo Pai na eternidade, por todo sempre. Não teve um momento exclusivo, especial que isso tenha acontecido. É um mistério, meus irmãos. É um mistério. Vou repetir, na nossa profissão de fé, nós dizemos assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro
de Deus verdadeiro. Agora vejam o que nós professamos. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai, tem a mesma substância. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Depois, referente ao Espírito Santo, nós vamos dizer: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Essa é a nossa profissão de fé. Jesus Cristo, ele é Deus, é nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E é isso que nós vamos entender agora. Ele desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria. É essa a situação que José está vivendo agora no Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 1, de 18 a 24, que é a continuação do Evangelho de ontem, quando nós vimos a questão da genealogia. Então José, que já era casado com Nossa Senhora, e aqui o casamento ali do judeu no tempo de Jesus não é como o nosso, a mulher casa e aí após o casamento os dois já vão coabitar juntos e ali acontece, como nós damos o nome de lua de mel, os dois se unem e nessa união gera-se um ser no ventre daquela mulher. Maria foi diferente. Então, eles já eram casados, ainda não estavam morando juntos, porque não se morava. Então, lembremos que quando o anjo Gabriel ele aparece a Nossa Senhora e fala que ela vai ser mãe do Salvador, e ali acontece a encarnação do Verbo diante do sim de Nossa Senhora. Ali diz que Nossa Senhora foi para a casa de Isabel. Ela andou mais ou menos uns 150 quilômetros e foi ao encontro de Isabel, e ali diz que ela ficou 3 meses. E aqui acontece, meus irmãos, o drama que José está vivendo agora. Quando Maria retorna, ela retorna com uma mãe que já tem 3 meses. Quando ela foi, aconteceu a concepção ali naquele momento. Então ela vai, o ventre de Nossa Senhora, a barriga de Nossa Senhora ainda está pequena. Quando ela volta, agora é uma mulher grávida de 3 meses, porque Isabel estava no seu 6º mês quando Nossa Senhora foi ao encontro de Santa Isabel. Aí ela retorna. Quando ela retorna, José se depara agora com a Virgem Maria, totalmente grávida de 3 meses. Imagine o que se passou na cabeça de
de José? Ela me traiu. Vamos ver a coisa de forma bem natural. Então, quando ele vê, ele é atormentado por essa tentação. Maria me traiu. Nesse tempo que ela ficou lá na cidade de Encárem, nas montanhas da Judéia, onde morava sua prima Santa Isabel, cuidando de Isabel e ali de João Batista, que depois acabou nascendo. E quando João Batista nasce, ela volta, provavelmente ela ficou algum tempinho ali. Então, quando vem, assim, aí José me traiu, adulterou. Então, o que fazer numa situação dessa? A lei dizia que quando uma mulher era encontrada numa situação de adultério, ela deveria ser apedrejada. Lá no capítulo 8 do Evangelho de São João, nós vemos esse fato daquela mulher que foi pega nessa situação de adultério e queriam apedrejá-la, e nós sabemos de toda a história. Jesus não permitiu que isso acontecesse. Então José, que era um homem justo, ele achou melhor fazer o quê? Olha, já que ela está grávida, eu não vou entrar nessa questão de apedrejá-la, vou deixar e vou sair de mansinho. É mais ou menos isso que o Evangelho está nos dizendo. Então, Maria, não tenhas medo, fala o anjo. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, nesta situação dramática, eu repito, que José estava vivendo, ele achou melhor deixar Nossa Senhora. E aí, quando ele está dormindo, o anjo vem e diz o que eu acabei de dizer. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Agora pronto. Aquela nuvem, aquelas trevas que estavam envolvendo os pensamentos de José foi dissipada por este sonho, por esta presença deste anjo. É como se José, após essa aparição do anjo em sonho, ele dissesse assim: ufa, agora entendi tudo. Porque, meus irmãos, até então, em nenhum momento da sociedade humana, nenhum povo aconteceu de uma mulher conceber sob a ação de Deus, né? Sobre a ação de Deus. Nenhuma aconteceu. Agora o anjo veio dissipar isso. Então nós estamos agora diante do mistério da encarnação. Os santos padres dizem que a concepção de Jesus no ventre de Nossa Senhora não precisou do sêmen, não precisou do espermatozoide. Isso foi uma ação própria de Deus. E isso o anjo já tinha falado para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também, no momento, ela ficou bem intrigada quando o anjo Gabriel disse para ela que ela ia dar à luz a um filho, ela ia ser mãe. E ela disse: mas como isso vai acontecer? E o anjo falou: não se preocupa, tudo será realizado pelo poder de Deus, e o Espírito Santo virá sobre ti. Então, naquele momento, José compreendeu que a gravidez da Virgem Maria
não tinha sido, ou melhor, não tinha acontecido por uma traição, por meio de algum homem, por alguma situação de que Nossa Senhora, quando estava lá com Isabel, ela acabou tendo algum caso. Não aconteceu dessa forma, foi o Espírito Santo. E aí, o anjo, ele traz justamente para comprovar e José entender ainda mais, ele traz a profecia de Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Lá está no profeta Isaías, no capítulo 7. Então, além do anjo dizer para José não temer, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ele traz a profecia de Isaías, que dizia que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E essa virgem, ninguém sabia ainda o nome dela. Essa profecia de Isaías aconteceu mais ou menos lá uns 700 anos antes de Jesus ter vindo. E aí agora sabemos quem é a virgem. E sabendo de uma coisa, meus irmãos, ela não teve mais filhos. Ela não teve mais filhos. Virgem antes do parto, no parto e depois do parto, a igreja declarou, está declarado, e quem falar o contrário é um herege, anatemacite, ou seja excomungado da igreja, e enquanto não acatar essa revelação de Deus através da sua igreja, vai ter que ficar fora da igreja. Arrependido, volta, pede perdão, retoma a vida e começa a dizer que sim, Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então, aqui no início do Evangelho, quando está dizendo, então retomando o que eu falei também no início, a origem de Jesus Cristo foi assim. Então, nós estamos vendo agora como aconteceu a origem, a encarnação, como Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria e adquiriu essa humanidade, porque Deus, ele é espírito. E Deus, agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele assume a humanidade. Ele tem agora um corpo humano. Antes era só uma natureza divina. Agora ele tem também uma natureza humana. É uma pessoa só. Começou-se a surgir algumas heresias no decorrer da história da igreja que dizia até que eram dois Jesus. Não, é um Jesus só. Porém, com duas naturezas. A divina e a humana. Você entendeu agora que coisa maravilhosa, meus irmãos? Nós estamos diante de um grande mistério nessa preparação para o Natal. Nós estamos diante de um Deus que assume essa natureza humana, porque ele só tinha uma natureza divina e agora ele tem uma natureza humana e nós iremos professar isso até Jesus voltar. E quando nós chegarmos lá no céu, com a graça de Deus, aí quando nós estivermos diante do mistério da Santíssima Trindade, aí nós veremos o Pai
com a natureza divina. Nós veremos o Espírito Santo com a natureza divina, porém, nós veremos Jesus com duas naturezas, uma divina e humana. Isso não o diminui, nem o torna maior do que o Pai e maior do que o Espírito Santo. Não, Deus é Deus, será sempre Deus, um único Deus em três pessoas, porém, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela tem a natureza humana. Compreendeu? É isso que nós professamos, nos alegramos muito com isso. Por isso que na profissão de fé, retomando o que eu falei antes, nós vamos dizer assim: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, claro, Jesus Cristo. Vou retomar lá do início. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, vejam agora, repetindo o que eu já falei antes, e por nós, homens, desceu dos céus. Desceu do céu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí São João vai dizer no primeiro capítulo, ali no prólogo, e nós vimos a sua glória. Nós vimos, os pastores viram, Nossa Senhora viu, José viu, os 3 reis magos viram, todo aquele povo viu, embora o povo só via a natureza dele humana, mas viram a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos aquele momento maravilhoso em que Jesus sobe ao Monte Tabor e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam naquele momento e Jesus resplandeceu na sua glória e eles puderam ver a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eles viram Jesus como Jesus está no céu. Embora eu digo até assim, não ainda com aquela plenitude toda, mas eles viram. Isso aqui é um entendimento assim que nós devemos ter. E agora eles estão no céu vendo Jesus na sua plenitude, o Pai na sua plenitude, o Espírito Santo na plenitude. Um Deus só na pessoa desse Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse ontem, aguenta coração diante desse grande mistério, né? Daqui para a semana que vem, nós, na celebração da noite de Natal, estaremos ali cantando o Noite Feliz, cantando o Glória, principalmente o Glória, com os anjos, diante do mistério que esse menino que desceu do céu no seio da Virgem Maria, que foi uma luta para José entender a gravidez dela, mas o anjo mostrou para ele e ele entendeu. Nós contemplaremos na nossa fé, na celebração da Santa Missa, o nascimento
do menino Jesus. E cantaremos glória in excelsis Deo. E cantaremos noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar. Que maravilha, meus irmãos. Uma feliz preparação para o Natal, para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.